Eu achei que tinha encontrado a solução para o meu caos quando comprei aquele caderno preto de capa dura. A promessa era simples: escrever tudo o que eu precisava fazer. E, finalmente, colocar ordem no meu mundo bagunçado. Lembro da sensação quase eufórica de abrir a primeira página em branco. A caneta deslizava com pressa, como se estivesse tentando acompanhar os meus pensamentos atropelados. A lista cresceu rápido, tão rápido que parecia que eu não estava anotando tarefas, mas sim desenhando um mapa do meu cérebro inquieto. No início, era só empolgação. Cada palavra escrita me dava uma falsa sensação de vitória, como se o simples ato de registrar fosse equivalente a concluir. Mas bastaram alguns minutos para eu perceber que já não lembrava onde estava. Acrescentei uma setinha, depois uma observação, depois uma ideia que não tinha nada a ver com o que estava fazendo, e quando vi, a página já parecia um quebra-cabeça impossível, cheio de rabiscos e prioridades que mudavam de lugar a cada nova linha. O que começou como um projeto de organização virou um labirinto. Eu tentava seguir a ordem, mas sempre me perdia no meio. Lavar a roupa ficava do lado de escrever e-mail importante, que logo se misturava com lembrar de comprar pão. Era como se minha vida inteira tivesse sido despejada em letras miúdas, todas disputando a minha atenção. E, ironicamente, a cada tentativa de organizar, nascia uma nova lista, porque a primeira já parecia velha, confusa, insuficiente. Eu criei tantas listas que comecei a me perder nelas. Uma na mesa da sala, outra no celular, outra esquecida dentro de uma gaveta. Era como se eu tivesse multiplicado o problema, em vez de resolvê-lo. E quanto mais listas eu fazia, mais eu sentia que minha vida estava presa em um ciclo sem fim, onde nada realmente saía do papel. Foi nesse ponto que percebi: minha maior conquista não era arriscar tarefas concluídas, mas inventar novas formas de adiar o que precisava ser feito. A lista infinita não organizava minha vida. Ela era o reflexo cru da minha mente. Sempre ocupada, sempre acelerada, mas quase nunca chegando a lugar nenhum. Quando eu finalmente encostei o caderno preto no canto da mesa e respirei fundo, percebi que eu tinha passado horas organizando a minha vida e 0 minutos vivendo ela. Eu tinha desenhado caixas de seleção perfeitas, escrito títulos com marca-texto, criado um sistema de cores que faria inveja a qualquer planner do Pinterest. Mas quando o café esfriou e o sol mudou de posição na janela, nenhuma caixa estava marcada, e eu sentia aquele peso conhecido. A culpa que chega antes do resultado. O julgamento silencioso de quem acha que é só fazer. Se fosse só fazer, eu já teria feito. A verdade é que a lista virou cenário. Eu levantava, fazia um lanche, voltava, abria novas abas no navegador. Pesquisava melhor aplicativo de produtividade para TDAH. Instalava, personalizava, abandonava, recomeçava a lista, prometendo que agora ia. É estranho confessar, mas tenho um certo prazer em planejar o que eu vou me tornar, como se o rascunho fosse um atalho para a versão ideal de mim, e ao mesmo tempo, uma frustração funda quando percebo que planejar virou hobby, não ferramenta. Se você também vive essa gangorra, menos empolgação, controle, caos, culpa menos, fica comigo nessa história. Eu não vou te entregar solução pronta, nem truque milagroso. Eu vou te mostrar como eu tropeço, como eu tento de novo, e como, às vezes, funciona. Porque viver com TDAH aos 28 é isso, aprender a negociar com o próprio cérebro todos os dias. Antes de mergulhar nos capítulos, faz um favor para mim e para o canal. Se inscreve agora, deixa um like e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, país e cidade. E me diz, você já tem diagnóstico de TDAH ou ainda está no processo de descobrir? Quero muito te ler nos comentários. Essa troca me ajuda a entender quem está do outro lado. E, principalmente, me lembra que eu não estou sozinho nessa lista que nunca termina. Vamos juntos. Eu lembro exatamente do dia em que sentei no sofá com um caderno preto no colo. O som da caneta estalando quando tirei a tampa me deu uma sensação estranha de poder. Como se aquele simples gesto fosse o início de uma nova fase da minha vida. Pela primeira vez, eu acreditei que estava prestes a domar o caos que me acompanhava desde a adolescência. Comecei escrevendo as coisas óbvias. Lavar a roupa, responder e-mail, ligar para minha mãe. A cada item rabiscado, eu sentia um frio na barriga, quase como se estivesse moldando o futuro com as próprias mãos. A lista era um espelho limpo e organizado de tudo aquilo que eu sempre deixava escapar pelos cantos. Mas, enquanto anotava, minha cabeça já pulava para outras ideias. Pensei em abrir um canal no YouTube, em organizar as fotos antigas, em voltar para a academia. E, de repente,
A lista de afazeres tinha se transformado em uma mistura de tarefas práticas e sonhos longínquos. Era como se eu tivesse colocado dentro da mesma página a pilha de roupas no chão e o desejo de aprender violão. O curioso é que quanto mais eu escrevia, mais eu me sentia produtivo, mesmo sem ter feito nada ainda. O ato de colocar no papel era viciante. Era como se eu estivesse enganando o meu cérebro. Olha só, você já está trabalhando, quando, na verdade, a única coisa que eu tinha feito era criar uma versão bonita da minha bagunça. Em menos de meia hora, eu já tinha preenchido 2 páginas, fiz setas, círculos, notas de rodapé, até desenhei alguns ícones para marcar prioridade. Eu estava convencido de que, dessa vez, a organização ia funcionar, e, ao mesmo tempo, senti uma voz interna sussurrando: "Você já tentou isso antes." E essa voz tinha razão. Por quê? A empolgação da primeira lista não era novidade. Eu já tinha vivido esse ciclo tantas vezes que até conseguia prever o desfecho. Mas naquele momento, eu não queria pensar nisso. Eu queria acreditar que agora era diferente, que eu tinha finalmente encontrado a chave do meu caos. O problema começou logo depois do almoço. Quando voltei para o caderno, já não lembrava por onde começar. A página estava cheia de possibilidades, e cada linha parecia gritar com a mesma urgência: lave a roupa, escreva o e-mail, aprenda violão. E eu fiquei paralisado, olhando para o papel como se estivesse diante de um cardápio infinito, incapaz de escolher o primeiro prato. Então, fechei o caderno com força, como quem bate a porta de um quarto bagunçado, para não precisar encarar a desordem. Me prometi que mais tarde seria mais fácil, que era só questão de disposição, e fui assistir a uma série, tentando abafar a sensação de fracasso que começava a se formar. Naquele dia, entendi algo que ainda me dói admitir. Para mim, criar listas é fácil. Difícil mesmo é viver dentro delas. Acordei no dia seguinte decidido a não repetir o fracasso da véspera. Abri o caderno preto antes mesmo do café, como quem vai checar um segredo guardado. A lista estava lá, intacta, me encarando com todas aquelas caixinhas em branco, como olhos julgadores. Eu respirei fundo e disse em voz alta: "Hoje eu começo de verdade." O problema é que, para escolher a primeira tarefa, eu comecei a racionalizar demais. Se eu lavar a roupa, não vou conseguir responder os e-mails, porque a máquina faz barulho. Se eu escrever os e-mails agora, talvez esqueça a roupa e ela fique fedendo. E assim, em vez de agir, eu fiquei montando cenários, como se estivesse jogando um xadrez contra mim mesmo. Cada item parecia uma peça pesada. Eu me perguntava: qual deles tem mais impacto? Qual vai me dar aquela sensação boa de riscar da lista? Eu passava os olhos pelas linhas e sentia o coração acelerar, como se fosse uma prova de múltipla escolha, onde todas as respostas pareciam erradas. Foi nesse turbilhão que a procrastinação entrou disfarçada. Peguei o celular só para checar a hora e em 2 minutos já estava rolando o feed, lendo comentários inúteis e vendo vídeos de pessoas que, ironicamente, davam dicas de produtividade. Era quase engraçado. Eu buscava inspiração em desconhecidos que prometiam organizar minha vida, enquanto a minha lista gritava do outro lado da mesa. Quando percebi, já tinha passado quase 1 hora. Fechei o celular com raiva e voltei para o caderno. A sensação era de derrota antes mesmo de começar. A lista, que no início parecia uma aliada, agora me lembrava tudo o que eu ainda não tinha feito. Cada caixinha em branco era um lembrete de que eu falhei de novo. Então decidi simplificar. Fiz outra lista. Peguei uma folha solta e resumi o que parecia mais urgente. 3 itens apenas. Dessa vez ia dar certo, pensei. Mas no fundo, eu já sabia o final. Porque, quando cheguei no segundo item, a mesma paralisia me tomou. Era como se meu cérebro rejeitasse a ideia de sequência. E o pior de tudo é que, mesmo sem fazer nada, eu me sentia exausto. Era um cansaço mental de tanto pensar, calcular, planejar. Eu não tinha corrido, não tinha lavado roupa, não tinha escrito e-mails, menos, mas parecia que eu tinha carregado um caminhão nas costas. Para aliviar, me deitei no sofá e pensei: talvez eu precise de um aplicativo, algo mais moderno. Passei a tarde inteira pesquisando planners digitais, testando layouts, configurando notificações. No fim do dia, eu tinha mais um sistema pronto e, mais uma vez, 0 tarefas concluídas. Ali percebi que meu problema não era a falta de ferramenta, era o mesmo de sempre: a dificuldade em começar. E quanto mais eu tentava fugir dessa verdade com novas listas, mais eu cavava o buraco da minha própria frustração. No terceiro dia, já não havia mais euforia. O caderno preto estava ali, na mesa,
mas eu evitava olhar diretamente para ele. Era como encarar alguém que você prometeu visitar e nunca foi. A capa brilhava sob a luz da janela, e eu sentia como se me julgasse em silêncio. O que no começo foi símbolo de organização, agora parecia um lembrete cruel de quem eu ainda era. Alguém que começa muito, mas termina pouco. Eu até tentava disfarçar. Quando minha namorada perguntou o que eu estava fazendo, respondi: organizando minha vida. Disse isso com um sorriso meio sem graça, escondendo o caderno embaixo de umas folhas, como se fosse um segredo vergonhoso. Porque no fundo sabia, não estava organizando nada. Eu estava apenas criando labirintos mais sofisticados para me perder dentro deles. A pilha de listas começou a se espalhar pela casa. Tinha uma na sala, outra no quarto, uma esquecida no bolso da mochila. E todas tinham o mesmo padrão: linhas rabiscadas, setas para todos os lados, prioridades embaralhadas. Eu já não sabia qual era a lista oficial. Cada vez que começava uma nova, me prometia que seria a última. Mas sempre vinha outra ideia, outro formato, outra tentativa desesperada de começar de novo. Foi aí que percebi algo desconfortável. Eu tinha vergonha de ser descoberto. Vergonha de alguém abrir uma gaveta e encontrar aquela coleção de listas inacabadas. Vergonha de parecer que vivo de promessas para mim mesmo. Vergonha de que alguém percebesse que a minha vida era um acúmulo de quase... Essa vergonha começou a crescer quando amigos perguntavam coisas simples. E aí? Já mandou aquele e-mail? Ou você conseguiu resolver o que falou semana passada? Eu travava, porque não era só o e-mail. Não era só a tarefa, era todo um universo de listas, me lembrando que eu não consegui chegar nem ao primeiro passo. Nessas horas, eu inventava desculpas. Dizia que estava esperando resposta, que estava planejando melhor, que estava priorizando outra coisa. Mas a verdade é que nada tinha sido feito. Eu me escondia atrás de palavras, tentando parecer no controle, quando por dentro eu sabia que estava atolado em rascunhos. O mais cruel é que, mesmo com vergonha, eu não conseguia parar de listar. Era um vício. Toda vez que me sentia perdido, eu corria para a caneta, acreditando que escrever seria uma salvação. Mas cada nova lista só reforçava a mesma sensação. Eu era incapaz de transformar linha escrita em ação, e isso começou a mexer comigo de forma mais profunda. Não era só sobre tarefas domésticas ou compromissos de trabalho, era sobre identidade. Eu me perguntava: será que eu sou apenas isso? Alguém que sonha, organiza, planeja, mas não realiza? Essa pergunta doía, porque eu não tinha resposta. Naquela noite, olhando para as páginas espalhadas, percebi que o caderno tinha deixado de ser um objeto neutro. Ele se transformou num espelho, mostrando não o que eu queria ser, mas o que eu não conseguia mudar em mim. E a vergonha já não era apenas de ser descoberto, era de me encarar de verdade. Acordar já era pesado, não porque eu não tivesse dormido bem, mas porque, antes mesmo de abrir os olhos, minha mente já lembrava da lista. Era como se cada caixinha em branco estivesse me esperando ao lado da cama, sussurrando: você falhou ontem, vai falhar hoje de novo. Essa cobrança silenciosa drenava minha energia antes mesmo do primeiro café. No trabalho, a coisa só piorava. Eu abria o computador e pensava: primeiro vou conferir minha lista. Mas ao invés de escolher uma tarefa, eu ficava revisando tudo de novo, reorganizando, criando novas categorias. Quando meus colegas perguntavam em que ponto eu estava, eu gaguejava, porque a verdade é que ainda nem tinha começado. Eu estava preso no estágio de arrumação. Essa paralisia não era visível para os outros. Do lado de fora, parecia que eu estava concentrado, digitando, rabiscando, mas dentro de mim era só um turbilhão. E se eu começar por esse? Não, melhor por aquele. Mas e se dar errado? Talvez eu precise revisar tudo antes. Eu me esgotava num looping mental que não levava a lugar nenhum. À noite, a sobrecarga vinha em forma de irritação. Minha namorada perguntava algo simples, tipo: você pode tirar o lixo? E eu explodia. Não era sobre o lixo, era porque aquela tarefa mínima parecia mais uma pedra numa mochila já pesada. Eu não tinha coragem de contar a ela que o problema não era o lixo. Eram as centenas de microtarefas que eu carregava na cabeça sem conseguir esvaziar. Com o tempo, comecei a notar que o corpo reagia. Meu coração disparava quando olhava para o caderno. A garganta fechava só de pensar nas mensagens não respondidas. Eu não estava apenas atrasado com compromissos. Eu estava fisicamente exausto, como se cada tarefa não concluída ocupasse espaço dentro de mim, sugando oxigênio. O pior é que, mesmo cansado, eu não descansava. Tentava assistir a um filme, mas em cada cena vinha uma lembrança.
Você devia estar respondendo aquele e-mail. Tentava relaxar, tomando banho, e surgia outra. Você não marcou a consulta. O descanso era sempre sequestrado pela lista infinita. Comecei a evitar compromissos sociais. Cada convite parecia mais uma obrigação que eu não tinha espaço para cumprir. Inventava desculpas para não sair, porque, no fundo, eu sentia vergonha de confessar que estava atolado não em grandes responsabilidades, mas em pequenas coisas que nunca avançavam. Essa sobrecarga também mexia com minha autoestima. Eu me comparava com colegas que pareciam dar conta de tudo. Eles não precisavam de 5 listas para pagar uma conta ou entregar um relatório. Eu me sentia um impostor. Alguém que sabia falar de produtividade, mas que na prática estava sempre atrasado. E quanto mais eu me sentia pequeno, mais eu me agarrava às listas como se fossem boias. Reescrevia, reorganizava, redesenhava. Era um ciclo vicioso. Quanto mais sobrecarregado, mais eu criava listas. Quanto mais listas, mais sobrecarregado eu ficava. Naquele momento, percebi algo assustador. A lista, que nasceu como ferramenta, tinha se transformado na própria prisão, e eu era o carcereiro, trancando a mim mesmo atrás de caixinhas que nunca se preenchiam. Cheguei ao ponto em que só de ouvir o som da caneta batendo na mesa, eu já sentia o estômago embrulhar. Era como se aquele objeto, antes símbolo de ordem, tivesse virado uma arma contra mim. Eu olhava para o caderno preto fechado e sentia medo. Medo de encarar todas as promessas não cumpridas, medo de ser engolido por mais páginas cheias de intenções vazias. Foi nesse dia que algo diferente aconteceu. Em vez de abrir o caderno, eu o empurrei para o lado. Me obriguei a respirar fundo e pensar: o que eu posso fazer agora, sem escrever nada? A pergunta soou estranha, porque minha mente estava viciada em começar pela lista. Mas ali, pela primeira vez, eu não quis criar mais uma. Eu quis, simplesmente, agir. Olhei em volta. A pia estava cheia de pratos. Eu levantei e lavei um único copo. Só um. E, de maneira inesperada, aquele gesto mínimo me trouxe um alívio que nenhuma lista tinha me dado. Não era sobre completar a cozinha inteira, era sobre provar a mim mesmo que eu conseguia dar o primeiro passo. Depois do copo, lavei o prato. Depois o garfo. Quando percebi, a pia estava vazia. Não porque estava escrito em algum lugar, mas porque eu tinha começado pequeno. E isso me deu um estalo. Talvez o problema não fosse a minha falta de organização, mas a expectativa de que tudo precisasse estar perfeito antes de começar. Nos dias seguintes, testei esse novo método. Ao invés de abrir o caderno, eu olhava em volta e perguntava: qual é a coisa mais simples que eu posso fazer agora? Às vezes era dobrar uma camiseta. Às vezes era responder só uma mensagem. Às vezes era simplesmente beber água. Pequeno, mas real. Não vou mentir. A tentação de voltar às listas era enorme. Minha mente gritava por estrutura, por rabiscos, por caixas, mas ao mesmo tempo eu percebia que cada vez que resistia, eu ganhava um pouco mais de leveza. Era como se eu estivesse aprendendo a caminhar sem muletas, mesmo tropeçando. O mais difícil foi lidar com a frustração dos outros. Quando alguém perguntava se eu já tinha feito tudo, eu dizia: não, mas fiz uma parte. E no começo, isso soava como fracasso. Mas com o tempo, aprendi que metade feita é mais do que tudo planejado. Essa frase virou meu mantra secreto. A vergonha começou a diminuir. Ainda havia tarefas atrasadas, claro. Mas eu já não me escondia tanto. Eu entendia que não era preguiça, nem falta de vontade. Era um jeito diferente de funcionar. Um cérebro que precisa de atalhos para não se perder. E aceitar isso foi libertador. Uma noite, resolvi abrir o caderno preto de novo. Ele ainda estava cheio de listas inacabadas, rabiscos e setas caóticas. Mas em vez de sentir medo, eu sorri. Porque agora eu sabia. Aquele caderno não era minha prisão. Era só um retrato do que eu já fui. E finalmente, eu estava aprendendo a ser mais do que páginas não riscadas. Naquele momento, percebi que minha vida não precisava ser uma lista infinita. Ela podia ser um passo de cada vez. E, mesmo que eu nunca complete todas as caixas, cada pequeno gesto ainda é um avanço. No fim, eu entendi que a lista nunca foi o problema. O problema era a forma como eu me escondia atrás dela. Eu acreditava que escrever bastava, que planejar já era viver. Mas a vida não cabe em páginas. A vida é feita de copos lavados, mensagens respondidas, passos pequenos que ninguém vê, mas que mudam o peso que a gente carrega por dentro. Hoje, quando me sinto tentado a mergulhar em mais uma lista perfeita,
Eu me lembro daquela pia cheia e do copo que lavei primeiro. Aquele gesto simples foi a prova de que eu não preciso resolver tudo de uma vez. Preciso apenas começar menos mesmo que comece pelo menor dos detalhes. Essa consciência não apaga meu TDAH, mas me ajuda a não me perder tanto dentro dele. Se você também se sente sufocado por listas que nunca acabam, saiba que não está sozinho. Nosso cérebro talvez nunca funcione como o esperado, mas isso não significa que não possamos criar nosso próprio jeito de avançar. A lista infinita vai continuar existindo, mas agora eu aprendi a não viver preso a ela, porque no fim, não é sobre completar todas as caixas, é sobre continuar caminhando